Olá, eu espero que vocês estejam muito bem e hoje eu venho aqui para tratar de um assunto muito importante, de um desafio para a minha vida e para a sua vida, que nós vamos abordar hoje. Mas antes de falar do tema de hoje, eu queria fazer uma oração. Em seguida, queria te contar uma história que ajuda a gente a entender a seriedade desse tema. Eu separei aqui minha Bíblia, algumas anotações e eu quero dividir com você, porque eu acredito que faz parte desse preparo da gente viver o nosso propósito. E se você já está vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer, também vai te ajudar a meditar a respeito. Eu queria que a gente fizesse uma oração agora, porque o tema que eu vou abordar, ele é um desafio para a minha vida. Não é algo que eu domino, não é algo que eu tenho facilidade, mas é uma luta constante na minha vida, porque eu sei que não fazer aquilo que eu vou te ensinar traz consequências ruins para a vida da gente. Então eu sempre estou lutando, estou sempre pedindo a Deus para que eu vença nessa área que eu vou abordar hoje. Vamos orar e daqui a pouco você vai saber do que se trata. Pai, eu quero te agradecer hoje por estar aqui, pelo privilégio de poder falar com o Senhor. O Senhor que conhece a minha vida e a vida de cada pessoa que vai acessar esse vídeo. O Senhor sabe o que é fácil para nós e o que é muito difícil. E o Senhor é um Deus poderoso para nos ajudar nas nossas fraquezas. A Tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Nós sabemos que precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é uma realidade. E o que nós vamos abordar hoje faz parte de conseguir viver essa felicidade, essa alegria, esse contentamento. Mas eu acredito que só seja possível com a ajuda do Senhor na nossa vida. Então eu quero te pedir, fala conosco, toca os lares, vai em cada casa, toca cada pessoa, Pai. Nós não estamos aqui por causa de mim, mas do Senhor, pedindo a Tua ajuda para nos transformarmos nas pessoas que estarão prontas para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu coloco esse pedido diante do Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então hoje eu queria falar sobre um texto que mexe muito comigo e ele está registrado em 2 lugares na Bíblia e depois que eu ler eu vou te contar uma história e você vai entender do que eu estou falando. O primeiro texto que eu vou ler para vocês está lá em Isaías capítulo 30, a partir do versículo 15 e fala assim: com efeito, assim diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder, contudo, vós o rejeitastes. Gente, esse texto é um texto duro, eu quero explicá-lo direitinho, mas antes eu queria contar para você uma história. Conta-se que um homem, para provar o que era descansar, e esse é o tema de hoje, você precisa descansar em Deus. Eu preciso descansar em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. E conta-se a história que um homem, para provar que realmente nós temos muita dificuldade em descansar em Deus, em deixar que Deus haja, em confiar nele, por mais que a gente fale que confia, ele fez uma experiência. Ele pegou uma corda bamba, colocou de um penhasco até o outro, lá embaixo um rio muito caudulento, cauduloso. Ele tinha muita pedra, uma possibilidade de queda e morte. E aí, diante daquelas duas extremidades, tinha uma corda bamba. E aí ele convidou um grupo de pessoas para subirem até onde ele estava e vê-lo atravessar. Então ele chegou para as pessoas e disse assim: vocês acreditam que eu consigo atravessar de uma extremidade à outra?
Como ele era um homem famoso, que já tinha atravessado de um prédio ao outro e feito outras coisas perigosas, todo mundo que estava lá falou, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Aí ele pegou, andou na corda até o final e voltou. E todos aplaudiram, falaram, nossa, a gente sabia, nós confiamos na sua capacidade. Daí ele falou assim, vocês confiam mesmo? Então agora eu quero ver até que ponto vocês confiam na minha capacidade. Ele pegou um carrinho de mão, aquele usado nas construções, e falou, eu quero saber qual de vocês quer ser um voluntário para deitar aqui nesse carrinho, para que eu conduza na corda bamba e traga de volta. Não, eu não, imagina, de jeito nenhum. As pessoas foram se esquivando. Mas um corajoso disse, eu confio em você. E aí a ordem que ele deu foi a seguinte, você vai sentar aqui nesse carrinho e você não vai tentar me ajudar em nada. Você vai descansar, fechar os seus olhos e esperar que eu te traga de volta. Entendido? Em momento nenhum faça nada. Apenas descanse no trajeto e eu vou levar você e vou trazer você de volta. E assim foi, aquele silêncio ensurdecedor, as pessoas observando, ele pegou aquele homem e foi com um carrinho de mão e trouxe de volta. Quando ele terminou, ele disse, isso é descansar em Deus. Não é tentar ajudá-lo, não é fazer nenhum movimento, mas é realmente esperar que Deus conduza todo o processo. Não parece antagônico quando a gente fala que a gente precisa agir, que a gente precisa fazer as coisas, que nós precisamos ser proativos? Parece, né, contraditório, mas não é. Porque existem fases na nossa vida em que a gente precisa obedecer essa orientação que está aqui, que foi dada ao povo de Deus. Olha só, com efeito assim diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento. Então, primeiro, ele estava falando da gente ter a vida correta. Quando é que eu posso descansar em Deus? Quando eu não tenho pecados para confessar, eu já me arrependi, já me acertei com Deus, eu me converti. Conversão é uma mudança de rota. Então você estava indo por aqui, você trilhando a sua vida, você dirigindo os seus passos, e então você faz um movimento de conversão, em que você fala, Deus, a partir de agora eu realmente vou dar o controle da minha vida para o Senhor. E o Senhor vai dirigir os meus passos. Então eu me arrependo dos meus pecados, eu converto a minha rota e deixo Deus me conduzir. E aí ele diz assim, e na paz produzida pela fé. A paz que vem da fé é uma paz de confiança. Quando eu tenho fé em Deus, de que tudo na minha vida está nas mãos dele, de que todos os movimentos que acontecerem na minha vida serão por permissão dele, porque ele está guiando a minha vida, eu consigo ter paz. E aí está a hora que a gente precisa olhar. Eu estou conseguindo descansar em Deus? Ele já me deu uma promessa, eu já fiz a minha parte, está tudo organizado, mas nada parece que se cumpriu. O que eu tenho que fazer? Esperar, descansar, deixar que Deus conduza a sua vida, às vezes por uma corda bamba, num lugar de muito medo, mas ele no controle. E aí ele continua, que nessas coisas está a vossa salvação. E ele continua também, na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. O que é ser paciente? Aquele que é paciente consegue esperar com paciência no Senhor, dizendo, eu espero porque Deus já falou, Deus já confirmou, eu já sei o que Ele tem para mim, então agora eu vou esperar Ele agir. É fácil? Não, não é fácil.
nós muitas vezes queremos dar o nosso jeito. Muitas vezes a gente muda a rota. Muitas vezes a gente quer dar uma ajuda para Deus, escolhendo caminhos que não são os que Ele mostrou. Mas porque a gente acha que é mais fácil, a gente acha que dessa forma nós vamos alcançar aquilo que nós precisamos. Mas Ele está dizendo paciência e tranquilidade. O que é ser uma pessoa tranquila? É uma pessoa que não se abala. É uma pessoa que olha a situação, sabe que parece que está numa zona de perigo, mas fala assim, Deus está no controle. Ele vai cuidar daquilo que eu não posso. E eu muitas vezes preciso ter esse diálogo comigo mesma e dizer, Deus, eu não estou vendo saída, as coisas parecem que estão desmoronando, parece que eu estou realmente num penhasco, mas a tua palavra diz que é aí que está o meu poder, em ser paciente e na tranquilidade. Aqui, no caso, o texto termina dizendo que vós o rejeitastes. E é nessas horas que eu preciso olhar para mim. Será que eu estou rejeitando a orientação de Deus? Será que eu estou indo por um caminho que não é o que Deus tem para mim? Será que eu estou tentando tomar as rédeas da minha vida e dizer, Deus, eu vou fazer alguma coisa porque o Senhor não está fazendo nada? Eu tenho muito receio disso. E aí a gente vai para um outro texto que reforça o quanto a gente precisa descansar. O outro texto está lá no Novo Testamento, no capítulo 6 de Marcos, no versículo 31, diz assim, então convidou-lhes Jesus, vinde, somente vós comigo, para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. Jesus observa uma situação, aqueles discípulos estavam vivendo o propósito deles, eles estavam obedecendo a Jesus, cuidando de gente, mas era tanta gente, a multidão ia e vinha, que eles não tinham tempo sequer para comer, eles estavam sem se alimentar, eles estavam cansados e Jesus os chama para ir para um lugar e descansar um pouco. Muitas vezes, na nossa agitação do dia a dia, quando os problemas vêm sobre nós com tamanha força que a gente não consegue resolver, a única coisa que Jesus pede de nós é descansa um pouco, para tudo, você não dá conta disso. Quantas vezes eu tenho que chegar até Deus e dizer para Ele, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não dou conta dessa situação, eu preciso descansar em Ti. E descansar é confiar, é dizer, Deus já me disse, Deus já mudou a minha mente, Deus já disse o que é para eu fazer. Ele fala que é para eu agradecer, para eu me alegrar, para eu viver a vida, inclusive nesses momentos que parece que a nossa vida está saindo do prumo. Ele continua no controle, Ele ama você. Ele tem as armas que você não tem. Ele tem os recursos que você não tem. Ele pode fazer isso e resolver sua situação. Ele pode dar uma palavra e resolver aquilo que você está tentando resolver com as suas próprias mãos. Mas muitas vezes o Senhor quer nos ensinar a descansar. Às vezes descansar nele, como a gente viu no primeiro texto, e às vezes parar tudo e descansar, dormir, relaxar, dizer, Senhor, eu cheguei num ponto em que o fardo está tão pesado nas minhas costas que eu realmente não tenho solução para essa situação. Então agora eu vou parar tudo e eu vou descansar. Nas duas formas, no Senhor e o meu físico. Quantas vezes a gente, por causa dos problemas, deixa de comer, ou se atarefa ao ponto de ficar tão exausto que não separa um tempo de qualidade para tomar uma refeição saborosa com calma. E o Senhor nos convida, nos dois textos, a descansar. Fora esses textos, tem outro texto muito conhecido, né? Que é aquele texto que diz assim, vinde a mim.
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu fardo é suave. Aliás, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Quantas vezes que o Senhor está nos convidando a ir a Ele. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu entendo que existem momentos na vida em que o fardo parece grande demais, parece pesado demais. Nesse momento, o Senhor te convida a descansar nele, a dizer: Senhor, eu vou sentar aqui nesse carrinho de mão, eu vou fechar os meus olhos, eu vou deixar o Senhor me conduzir, ou para a direita ou para a esquerda, numa corda bamba, às vezes com risco de vida, mas o Senhor vai tomar o controle dessa situação, porque eu não tenho como resolvê-la. Assim vai ser em todo o processo da gente chegar ao nosso propósito, ou aqueles que já chegaram. Porque uma coisa é certa, gente, eu tenho visto isso na vida de todas as pessoas que cumprem o seu chamado, que chegam a realizar os grandes planos que Deus tem para eles. Eles dizem o seguinte: as crises nunca deixarão de existir. Seja você pobre, seja você rico, você vai ter momentos em que você vai precisar descansar em Deus, confiar nele e dizer: eu não posso fazer nada, essa situação não tem como eu resolver, mas Deus tem, Ele pode resolver. E o que eu vou fazer é escolher descansar. O que eu faço enquanto eu descanso no Senhor? Eu vivo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu me importo com as pessoas, eu sirvo as pessoas, eu empresto o meu ouvido para alguém que precisa ouvir, ser ouvido, aliás. Eu falo com amor com aquele que precisa de uma palavra de ânimo. Eu vou cuidando das pessoas enquanto Deus cuida de mim. E eu me lembro, eu já contei num vídeo meu, mas eu me lembro dessa história sempre, porque ela para mim foi tremenda. Imagina uma mulher sozinha com 2 filhos, tendo que ter 2 empregos para sustentar a casa. Minha vida não era fácil. E um dia, quando eu estava me preparando para ir para o 2º emprego, meu filho falou assim para mim, ele era uma criança ainda: mãe, você só trabalha, você não tem tempo para nós. E eu falei: ô meu filho, não fala assim, eu gostaria muito de ter condições com um emprego só, mas hoje eu não tenho. E aí eu consolei ele falou tudo bem, peguei o carro e fui para o serviço chorando e falando: Deus, como eu posso resolver isso? Como eu posso, se o salário de um dos meus empregos é todo usado para pagar o aluguel? Eu tenho que ter outro emprego. E eu fui chorando até o meu serviço. Lá, limpei o meu rosto, preparei a aula e eu ia atender uma criança especial. Mas o Deus que olha para nós e que olha para as nossas dores, para as horas que está pesado, Ele sempre tem uma palavra de ânimo. E aí aquele aluno, quando chegou na sala, falou: professora, eu preciso te contar uma coisa. E olha como Deus, um dia antes, falou para ele o que ele tinha que falar naquele dia. Ele falou assim: ontem à noite eu acordei de madrugada e Deus falou comigo. Ele disse assim: diga para a professora que enquanto ela cuida de vocês, os seus alunos, eu cuido dos filhos dela. E ele falou aquilo, eu comecei a chorar, agradeci a palavra dele e agradeci a Deus, porque eu sabia que Ele estava cuidando dos meus filhos. Hoje eu estou em outra fase em que eu posso gerenciar melhor o meu tempo e posso dar um tempo de qualidade na minha casa, na medida do possível. Mas todas as vezes eu me lembro disso, que quando eu estou fazendo algo para Deus, ou para a provisão do meu lar, ou para alguma pessoa que precisa de mim, Deus está cuidando dos meus problemas. Então, quando você descansa, não é que você não liga, você fala assim: olha, Senhor, eu estou colocando essa pessoa, esse problema, essa dívida, esse problema na minha saúde, eu estou
colocando esse desafio, esse sonho, esse projeto, esse propósito. Eu estou colocando tudo nas tuas mãos. E enquanto eu deixo o Senhor agir naquilo que eu não posso fazer, eu vou colocar a minha vida à disposição do Senhor para servir quem eu posso ajudar. Hoje eu queria deixar essa palavra para você. Eu queria dizer que você é um escolhido do Senhor, que Deus tem um propósito para a sua vida. E que quando chegarem os maus dias, os dias difíceis, não desanime. Fala, olha, estou entregando para o Senhor e vou servir outras pessoas, vou servir o reino, vou servir aquele que é o meu próximo, seja ele dentro da minha casa, seja fora dela. As pessoas continuam precisando de nós. Às vezes, aquilo que para você é difícil, para outra pessoa é outro problema que ela tem e que você pode ajudar. A Bíblia fala diversas vezes para que nós cuidemos do órfão, da viúva, do necessitado, daquele irmão na fé que precisa de nós. Então, arregace as mangas, descanse no Senhor aquilo que você não pode resolver e sirva ao Senhor ajudando as pessoas que você pode. Essa é uma receita infalível, porque realmente, enquanto eu cuido do outro, Deus cuida dos meus. Enquanto eu cuido dos problemas da outra pessoa, Deus resolve os meus problemas. E os problemas, eles fazem parte do processo. Eles nos amadurecem. E o desejo de Deus é que a gente chegue àquele dia em que quando a gente passar por um problema, a gente não reclame mais, a gente não murmure, a gente apenas diga, Senhor, eu não tenho o que fazer com essa situação, mas ela está entregue a Ti. Imagina a alegria de Deus de olhar para um filho, olhar para você e falar, agora sim, filho, você aprendeu. Agora sim, minha filha, você aprendeu, você entendeu de que eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, os planos que eu tenho a vosso respeito. Deus sabe o que Ele vai fazer de mim, o que Ele vai fazer de você. Eu não sei. Às vezes eu fraquejo? Sim, fraquejo. Mas todas as vezes que eu fraquejo, eu paro tudo, eu pego a Bíblia, a palavra do Senhor e eu falo, Deus, fala comigo. Eu quero abrir aqui, eu quero que o Senhor fale comigo. E sempre Deus me dá uma orientação de confiar nele, de descansar nele, de esperar o tempo dele, de crer que mesmo que não esteja acontecendo na velocidade que eu gostaria, as promessas de Deus para minha vida, elas não vão deixar de ser cumpridas. E outro aspecto importante quando a gente está descansando em Deus é não olhe para o lado, não se compare. Pode ser que a outra pessoa esteja passando um problema semelhante ao seu e Deus faça assim com ela. E com você ele demore. Isso quer dizer que ele ama mais aquela pessoa do que você? Não. Eu algumas vezes caí nessa tentação de pensar dessa forma. Até que o Senhor me mostrou, filha, o que eu tenho de propósito na vida daquela pessoa não lhe diz respeito. O que eu tenho de propósito na sua vida, eu sei o que eu estou forjando no seu caráter. Eu sei o que eu estou fazendo com essa espera. E você precisa confiar em mim. E nessas horas eu digo para o Senhor, Pai, não entendo, não gostaria que fosse assim, mas eu vou confiar em Ti. E eu não vou duvidar do seu amor. Não duvide do amor do Pai por você. Não se compare com os outros. Porque à medida que a gente se compara, a gente pode nutrir em nós um sentimento de que Deus não nos ama ou de ter inveja do outro. Deus não quer isso. Se alegre com a conquista do outro. Que bom, Senhor, que o Senhor já respondeu ele. Agora eu estou na fila. Vai chegar a minha vez. E ontem eu estava ouvindo um louvor que é bem conhecido e que fala assim nesse louvor, bem na minha vez. Quando eu achava que tinha chegado a minha vez,
aconteceu para o outro. Mas quando eu penso em desistir, o Senhor me diz para eu não desistir. Filho, eu estou aqui. Vai chegar a sua vez. Eu quero terminar com isso. A sua vez vai chegar. O seu dia vai chegar. O seu propósito vai chegar. A sua promessa vai chegar. E até lá, descanse no Pai. Agradeça mesmo sem vontade. Louve o nome dele. Obedeça tudo que ele pediu de você. E creia que nenhum dos planos do Senhor será impedido na sua vida. Creia também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E uma coisa que tem me trazido muita esperança quando eu passo por tantas lutas como tenho passado, é lembrar que a nossa vida aqui é passageira. Mas se você é um estudioso da palavra de Deus, você sabe que nós vamos ter 1000 anos para reinar com Cristo. O que é 1000 anos, gente? A nossa vida aqui, no máximo, para alguns chega a 100, e Deus está falando que nós vamos ter 1000 anos de paz. Então coloque a sua esperança na eternidade. Faça aqui o melhor, queira tudo que Deus tem para você, não desanime, continue descansando no Senhor, mas lembre também que ainda que aqui seja difícil alcançar aquilo que nós temos de promessa mesmo, que é com todos os pensamentos corretos, mesmo as atitudes corretas, um dia nós vamos ter 1000 anos de paz sob o domínio de Cristo nessa terra. Terra transformada, terra realmente com o propósito a que nós viemos aqui. Então hoje a minha palavra é descanse, não desista, continue crendo, seja fortalecido na sua fé. Eu trouxe também para dividir com vocês, eu quero deixar aqui, sempre estou passando algumas frases, algumas reflexões, e eu separei algumas para hoje, eu queria que você pensasse nessa. A mente só enxerga naquilo que foca. Então, se você focar no descanso, na segurança, na certeza que Deus está cuidando, a sua mente vai enxergar isso. Seja grato pelo que você já tem e grato por tudo aquilo que está ao seu caminho. Então, continue agradecendo, ainda que seja em momentos difíceis, né? A gente não pode deixar. O jogo da prosperidade é vencido por quem tem paciência e disciplina. Então, ser paciente, não ser afobado, não achar que porque ainda não aconteceu, não vai acontecer, mas confiar no Senhor é o que traz também a prosperidade para a sua vida. O medo é o maior ladrão dos nossos sonhos. Não tenha medo, confie que aquilo que Deus já confirmou na sua vida, Ele vai realizar. Quem tem um propósito claro, um motivo maior para agir, simplesmente não pode se dar ao luxo de desistir. Então, quando a gente entende, enquanto você está descansando, continua buscando confirmação do seu propósito, se você ainda não tem. Se você já tem, só descansar. Se você não tem, espera, busca, fala para o Senhor, eu quero saber porque eu estou nesse mundo, qual o teu propósito? Enquanto eu descanso e enquanto eu entrego todos os meus problemas nas tuas mãos, tudo aquilo que eu não consigo realizar, que eu não consigo resolver, está diante dos pés do Senhor. Eu queria terminar com uma oração. Eu queria pedir a Deus aqui que Ele estivesse conosco, nos ajudando nessa tarefa tão difícil. Eu considero a tarefa mais difícil da minha vida, descansar. Mas ainda assim, eu tenho insistido nela, porque todas as vezes que eu substituo a preocupação pelo descanso, a paz que está descrita nesse versículo toma a minha mente. Então vamos orar agora. Eu quero orar por você. Eu quero que você agora feche seus olhos. Eu quero que você pense em qual problema que está abalando você. Talvez um filho longe de Deus, um filho que não te respeita, que é arisco com você ou com o Evangelho. Talvez o seu problema seja uma dor no corpo que você tem lutado para
se livrar dela e não tem conseguido, um problema na pressão, no coração, em algum órgão vital. De repente o seu problema é financeiro, uma dívida grande que você não vê como solucionar. Talvez o seu problema sejam sonhos que você tem sonhado há tantos anos e parece que nunca chegam. Talvez o seu problema seja um relacionamento no seu trabalho, na sua casa, com um vizinho, com um parente, que você não vê mais solução. Talvez o seu problema seja uma empresa falida, um dinheiro que não chegou, uma promessa quebrada, uma traição, um luto, uma dor na alma, eu não sei. Mas eu quero que nesse momento, junto comigo, você diga, repita essas palavras. Eu vou orar bem devagar, eu quero que você repita isso para o Senhor. Diga assim: Senhor, nesse momento, eu quero te entregar toda a minha preocupação com esse problema. E aí você cita qual é para Deus. Para o Senhor, eu não tenho como resolver esse problema, eu não sei o que fazer, eu vou esperar, descansar e deixar o Senhor agir. Se nesse processo de descanso o Senhor me der alguma orientação, eu vou te obedecer. Mas nesse momento eu preciso parar um pouco e descansar e esperar a ação do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus bens, os meus negócios, seja o que for, eu quero nesse momento entregar. E como a ilustração contada, eu quero apenas me sentar, fechar os meus olhos e aguardar a salvação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, que essa reflexão possa te ajudar hoje, que você tire o fardo. Tem coisas que a gente fica carregando que nos fazem tão mal. Fala: Jesus, eu não consigo lidar com isso. Pega aí, por favor. Tira de mim e me ajuda a, esperando com a tua mão sobre mim, a ter paz, a descansar e a deixar que aquilo que eu não posso resolver, com certeza o Senhor pode resolver por mim. Fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo bem grande.